Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 28/8 de 2023, 28 de agosto. Já estamos indo para setembro, né? Caramba, o ano voando. Temos aí, né, recados super importantes, claro, né? Vamos para a quinta parte aqui no nosso livro Hegel e a Tradição Hermética. Eu acho que quem está acompanhando deve estar gostando. Muita informação importante no livro. Mas enfim, quero lembrar vocês que a campanha do Lambo está indo também para a reta final, pessoal. Ela encerra dia 12 de setembro, então basicamente a gente tem 2 semanas aí ainda de campanha. Estamos com 90%, né? Falta 10% só para a gente fechar. Então você que ainda não colaborou, poxa, não perca tempo, né? Aproveita, colabora agora. Você vai poder garantir o teu nome no livro como colaborador, como colaboradora. Você vai poder comprar pagando em até 6 vezes no cartão todo o combo aqui das 6 HQs que já existem, né? A trilogia Aurora, Caos Ômega, temos Um Outro Dia, o Knock Me Out e o Comunhão, tá? Que mais? Tem pôster, camiseta, adesivo. Você pode participar da festa de lançamento que vai ser na Le Burger com direito a jantar, tá? Jantar incluso, um lugar muito legal. Um lugar que, olha, vou te falar, nem nos Estados Unidos você vê um lugar assim, uma hamburgueria temática sensacional. Então, e aí a gente vai ter a oportunidade de estar lá conversando, tirando foto, não é? Então não perca a oportunidade. Entre aí, o link tá aqui embaixo, é catarse.me/lambohq, tá bom? É só, né, aqui na caixinha de descrição, você clicar, já vai lá para a página do Catarse e você escolhe ali, tem várias composições de recompensa, né? A da festa na Le Burger chama a Diva, tá? Daí você procura a Diva para todos os estados, para outros países também, quem mora fora do país, tem na descrição, na caixinha, tem também o valor do frete que você é só acrescentar na hora de fechar o carrinho, de fechar a compra, você acrescenta ali para os Estados Unidos é um valor, depois para a Europa é outro valor, tá? Então você acrescenta ali. E é isso, pessoal, participe, você não vai se arrepender, é uma história incrível, né? Sobre um cachorrinho que ajuda o dono a formar a família, é muito engraçado, você ri, você chora, tem romance, tem ação, é uma história muito, muito legal, então não perca, tá bom? Para você, para a criança que vive em você, para os teus filhos, né? Para os teus sobrinhos, netos, enfim, é uma história para toda a família, tá? Então participe. O que mais? A gente tem aqui embaixo os links do meu site também, que é felipefolgose.com, onde você pode ler, né, sobre todos as sinopses dos quadrinhos, imagens também, se você quiser conhecer mais. Tem o link do meu Instagram, da página do Aurora HQ no Facebook, meu Instagram se você quiser seguir lá também. O que mais? E temos os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto vídeo que não dá para postar aqui. Fiz recentemente um vídeo sobre o apanhado, né, das notícias das últimas semanas, notícias que você não vai ver, né, normalmente por aí, mas tá lá para todo mundo. E também para encerrar o link do Subscribestar. O que é o Subscribestar? É para quem gosta do canal, para quem acompanha o canal, quem, vamos dizer, acredita no trabalho que eu faço aqui e quer se tornar um membro, né, um colaborador. Então você também pode participar pelo Subscribestar e eu agradeço todo mundo aqui, né, do canal que segue lá, que participa, tá bom? Então é isso, pessoal, mas a gente está focado agora no Lambo, na campanha. Vamos bater essa meta, pessoal. Venha fazer parte, vamos bater essa meta aí, tá bom? Vamos começar então? Olha só, né? A gente vai para a quinta parte. Então, a gente já estava falando sobre como, basicamente, estudar Hegel, né? Sem que a pessoa sabendo ou não, a pessoa querendo ou não, ela está fazendo parte de um processo iniciatório mágico, né? Ela está fazendo parte de algo que ele puxou, né? O Hegel trouxe, vamos dizer, dessa tradição hermética, né? E que ele não faz muita questão de esconder isso. É que as pessoas, novamente, né, não sabem, muita gente que não sabe que é isso que ele faz de verdade, e gente aí nas universidades, né, nos cursos de filosofia que, sem saber, né, vão lá ler, por exemplo, né, a Fenomenologia do Espírito lá e
estão sendo, né, impactados, estão tendo o seu pensamento transformado nesse processo iniciatório sem saber, né? Então, ele diz assim, olha, para o Hegel não era suficiente, né, um espírito que mudasse o mundo, né? Você teria que interpretá-lo, você teria que interpretar esse espírito. Então, no final das contas, né, é através desse processo, né, de cancelar ou de ter domínio, né, sobre o outro que o verdadeiro indivíduo, a verdadeira substância, o verdadeiro eu e o verdadeiro Deus são simultaneamente realizados, né? É a completude de tudo isso. Então, olha isso, pessoal, né? Então, quer dizer, para você, olha, completamente diferente do cristianismo, né? O cristianismo fala que Deus nos busca, Deus se apresenta, né, àqueles que o buscam, e você não precisa ter controle nem domínio sobre ninguém, né? Na verdade, você se submete a Deus e Deus vai te transformar, e nessa transformação, né, como a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Quer dizer, a imagem de Cristo vai sendo formada em nós, né? Ao contrário de você, como essas linhas, né, é sempre você que tem que fazer, você tem que fazer as etapas, os processos, passar pelos rituais para você ir se aperfeiçoando até chegar a essa apoteose. É você que faz. E a Bíblia diz ao contrário, que nós não conseguimos nos salvar, a gente depende da intervenção divina, a gente depende do que Jesus já fez na cruz. Por isso que ele veio e morreu, porque o homem por si só não consegue se salvar. O homem não consegue sair da sua situação, né, de separação de Deus. Então ele veio restabelecer o caminho, a verdade e a vida. Ele veio restabelecer, né, a religação, daí, né, o religare do religião. Jesus que fez isso, Deus encarnado que fez isso, porque o homem estava condenado e o homem continua condenado, né? O homem que não se arrepende e não faz esse caminho de volta através de Jesus, não reconhece a sua necessidade de se reconectar com Deus, né, de pedir perdão, de passar por um processo de restauração, de renascimento, né? Jesus falou que você tem que literalmente renascer, nascer do Espírito, o Espírito dele que vai vir, porque o teu Espírito está morto, ele, né, morreu, né, com os delitos e pecados, né? Então, quando o teu Espírito foi enviado ali do céu e foi, né, no momento da concepção aqui na Terra, em que a carne, vamos dizer, a carne, né, o material genético do teu pai e da tua mãe, que já tinha uma herança pecaminosa, ele envelopou o teu espírito. Olha o contrassenso, né? Você nasce fisicamente, mas você morre espiritualmente. Teu espírito está lá morto, né? Então você vai viver, você vai andar, você vai ter tua alma, você vai ter, né, tua alma que anima o teu corpo, mas o teu espírito, a tua parte, na verdade, eterna, está morta. Então você está como um zumbi, um morto-vivo, né? Você tem tuas faculdades mentais, sentimentos, emoções, você tem o teu corpo, mas a tua parte espiritual está nula. Então é só com o Espírito Santo, né? Essas outras tradições todas vão trazer counterfeits, né? Coisas falsas, para tentar falar, não, agora nós vamos trazer espiritualidade, essa, né, nova era, espiritualidade. Não, isso você vai estar sempre subjugado por esses outros espíritos menores, espíritos criados, não é o Espírito de Deus, esses daimons, né, esses espíritos que buscam a tua energia, né, a tua energia de física mesmo, de ânima, né, de fé, de você, mas eles não te dão nada. Eles podem, né, você pode fazer um pacto momentâneo, mas sempre vai te custar. E no final das contas é o preço final, é o preço máximo, que é o quê? É a tua alma, né, é o teu espírito, é a tua essência sendo destruída, né? Não estando em conexão com Deus. Esse é a grande jogada do inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz, né? Que veio para matar, roubar e destruir. Bom, vamos retomar aqui. Então, olha o que ele diz assim, a vontade, né?
A vontade sempre está ligada à questão do poder, né? Você pode querer, mas daí para realizar a vontade você precisa do poder, né? Então, sempre essa busca pelo poder, né? E quem, na verdade, é onipotente, é só Deus, é onipotente. Então, toda vez que você quer, né, roubar o poder de Deus, você está em oposição a Deus, em vez de se submeter à vontade de Deus e que o poder dele se manifeste através de você. Mas, enfim. Então, a vontade de ultrapassar, né? Vamos dizer, essa diferenciação um do outro é vista em toda a natureza. Então, deparado com essa oposição ao mundo externo, né, que, vamos dizer, a parte animal, ela se confronta. E a diferença entre o homem e o animal, entretanto, é que o homem ele consegue ter domínio, ou ter, né, ou dominar a natureza e absolver, né, a parte externa, né, aquilo que é externo, sem literalmente destruir aquilo. Então, no seu livro, né, no seu texto A Filosofia da Natureza, que ele escreveu entre 1805 e 1806, o Hegel escreve que, entre aspas, comer e beber, né, fazem as coisas inorgânicas, né, tornam as coisas inorgânicas naquilo que somos nós. Ele está falando na parte física, né? E, na verdade, na compreensão inconsciente delas, né, que elas se tornam, então, sublimadas, portanto, porque elas, em si mesmas, elas são a essência do fogo. Então, ele está falando a questão na linguagem alquímica, né? De tudo quanto é matéria, é fogo, no sentido que serve de combustível para o nosso corpo físico, né? Que é o nosso, basicamente, caloria, né? Fecha aspas. Então, comer e beber, nesse processo de comer e beber, né? As coisas sensíveis são, vamos dizer, destruídas, consumidas, né? E elas são reduzidas aos seus elementos mais básicos, né? Aonde elas são, vamos dizer, na parte mais mais básica delas mesmas, né? Então, esse processo de comer e beber ele prefigura a ciência, né? No sentido da verdadeira redução das coisas até a sua unidade básica, mais, né, o que, vamos dizer, o que hoje a física chama das subpartículas, né? Sempre a ciência tem esse processo de pegar aquilo que é natural e, vamos dizer, esquadrinhar isso e tentar reduzir isso até a sua partícula mais baixa. No final das contas, chegar até o que, né, eles tentam fazer no CERN, lá na Suíça, né, naquele acelerador de partículas que eu cito aqui no Aurora, né? Inclusive essa imagem aqui do caos é também do CERN, do acelerador, é encontrar a partícula de Deus. Seria essa unidade básica de toda a criação, tá? Olha isso, pessoal. Então, basicamente é o quê? Tentar ter controle sobre todo sobre, né, a unidade básica que constrói toda a realidade de todo o universo. A Bíblia diz que quem faz isso é o Verbo, né? Que tudo foi criado pelo Verbo. Na verdade, o Verbo, né, é uma vibração, né? Quando a gente fala, você emite som, né? O som é uma vibração. E é engraçado que na física quântica, quanto você vai reduzindo, né? Enfim, né? Átomo, depois, né, a próton, elétron e as subpartículas, né, gluon e tal, e spin, né, mas você chega quanto mais você vai descendo e você vai perdendo materialidade, você chega num ponto onde já não tem nem localidade. O que é localidade? Você não consegue nem ver onde que a coisa existe no espaço. Então, as propriedades físicas dessas partículas mais elementares começam a não existir mais como matéria. E elas começam a se comportar como o quê? Como onda, pessoal. Né? Então, aquele princípio do Heisenberg, né, que a partícula se comporta como onda e como
como partícula, quer dizer, é o princípio da incerteza também. Então, porque no fundo, pessoal, Deus transcende a matéria, né? Ele é a causa-prima, ele que bota tudo em movimento, ele que, né, inicia todas as coisas, ele faz tudo do nada, né? Ele cria do nada, né? Ex nihilo, ele cria do nada, né? Então, no fundo, ele sabe que isso, né, de novo, a gente sai simplesmente do campo físico e para ir para o campo tal do metafísico, que é espiritual, né? Então, o que ele está, de novo, né? Ele traz, né, na alquimia, né, o processo que eles falam, né, de pegar o negreto, né, de pegar a matéria e daí sublimar a matéria, em fazer toda essa quebra, né, isso que hoje que a ciência oficial fala, remonta a processos alquímicos, né? Vamos continuar aqui. Mas sempre nessa busca o quê? De tentar do absoluto, de tentar ter controle. De novo, né? Porque é um caminho tão mais difícil, pessoal. Se a gente fosse pensar só logicamente, né? Por que as pessoas não escolhem um caminho muito mais num sentido mais fácil, né? E por outro mais difícil, porque você tem que crer, né? Você tem que crer, não é ver para crer, mas é crer para ver, né? Com Deus funciona de outro jeito. Mas desse outro lado, né? Olha só, você pode só se arrepender e confessar e receber Deus, e Deus vai te conduzir a essas verdades, e não só essas verdades, você vai estar tranquilo que ele vai, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, né? A Bíblia diz, nesse caminho nem o louco errará, você não vai, né, se destruir os outros, né? Como o Oppenheimer, né, que falou que agora eu virei Shiva, o Deus da destruição. Mas por que eles não querem? Porque o principal é o tal do orgulho, é a tal da ubris, a tal da arrogância de não querer se submeter a Deus e falar, não, eu não vou obedecer a Deus e eu vou tentar chegar nesse caminho que, na verdade, a única forma que é, né, que é ter imortalidade é estar com Deus, mas eu vou estar em rebeldia contra Deus e eu vou tentar me salvar com o uso da ciência, o uso do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o uso da magia, eu vou tentar, né, fazer sozinho aqui, separado de Deus, eu vou tentar chegar naquele ponto que Deus falou, que é o fruto da árvore da vida, que é a eternidade, que ele falou, não, é só através de comer dessa árvore. Quem que é essa árvore, na verdade? É Jesus. Quando a gente lê em Apocalipse, né, a árvore da vida é Jesus. Então, enquanto o homem ficar dando cabeçada, ele não entender que, né, ele ficar dando ouvido à mentira do inimigo, à mentira da serpente, falar que, né, o inimigo fala que, ó, coma dessa árvore aqui da ciência, da magia, da tecnologia, que você não vai precisar de Deus, né? Você vai com a magia os seus olhos vão se abrir, você vai ter controle da natureza, você vai conseguir dominar tudo isso e você vai conseguir ser como Deus, você vai conseguir ser imortal, né? Essa é a mentira do transhumanismo. Isso remonta o Éden, pessoal. Tá? Isso é basicamente a história do ser humano. Essa decisão, não, eu quero fazer sozinho, por mim mesmo, né, em rebeldia ao meu pai, né, ou eu estou em união com meu pai, né, e sabendo que meu pai me ama e que ele quer o melhor para mim. Né? É simples, é tão simples, né, num sentido. Mas, enfim, né? Vamos continuar. Então, né? Então, essa é a transformação do Hegel da doutrina cristã do pecado original. Presta atenção, presta atenção. Segundo o Hegel, né, ele diz que o espírito com S maiúsculo, por natureza, é mal. O que é isso, pessoal? É gnose pura. Tá? Então, o espírito com S é mal. Mas esse mal ele pode ser utilizado de tal forma que ele vai trazer o bem no mundo. Então, isso remonta à Cabala, que fala o tal do Tikkun Olam, né? que
que não é Deus que vai redimir o mundo, não, mas são as ações do homem, né, que vão restaurar o que eles chamam de kilipot, que são as cascas, né, que foram quebradas, a palavra é casca mesmo, né, segundo eles, que na criação Deus criou tudo, mas daí, né, houve vamos dizer, esses ovos da criação, alguns se quebraram e aí isso que virou a maldade, né, e aí o papel do homem é restaurar, quer dizer, Deus é um incompetente, né? Deus, então, ele não consegue restaurar, né? E aí vai depender do homem, então, restaurar, né? Fazer. E isso que a gente vê, por exemplo, no Marx, é essa mesma lógica cabalista aplicada simplesmente ao sistema econômico. Então, não, nós vamos aqui, através das nossas revoluções, chegar à utopia, né? Basicamente é esse não Estado, né? A utopia é basicamente isso, né? Esse não lugar, mas é o lugar, é essa Jerusalém espiritual, né? Mas que nós que vamos trazer aqui na Terra. Então, pessoal, de novo, olha a mentira, não é através do Espírito Santo de Deus que vivifica o homem, vivifica o mundo, restaura a natureza, né? Enfim. Vamos continuar aqui. Então, o Robert Schneider, ele declara que o Oettinger, que é um outro filósofo como Hegel, então eles veem o conhecimento, né, o conhecimento como, né, se desenvolvendo através da força negativa do desejo. Então ele escreve que, entre aspas, né, vamos dizer, a matéria do espírito concreto começa em Hegel, bem como em Oettinger, né, e isso vamos dizer, é o desejo, né, é o que leva, né, a realização da completude, né, da autorrealização. Então, entre 1804 e 1805, o Hegel, né, ele escreveu, né, e criticou o, entre aspas, mito referente à queda de Lúcifer. Né? Então, de novo, pessoal, é a completa inversão da gnose. Né? Não, Lúcifer, ele na verdade, ele vai nos libertar. Né? Ele vai trazer o conhecimento que vai nos libertar. Né? É completamente contrário, pessoal. Para eles, aquilo que é mal é bom, né? E aquilo que é bom é mal. Né? O Deus bíblico é mal, né? E que, na verdade, o bom, né? Para eles, o pecado do homem é positivo. Na verdade, para eles, para os cabalistas, Adão e Eva são heróis, porque eles se sacrificaram para que o homem tivesse conhecimento, né? Para que o homem saísse do seu estado de ignorância. Na verdade, o homem não era nada ignorante, o homem estava conectado com Deus. Deus deu, né, a ele vamos dizer, o princípio da mordomia para ele nomear todas as coisas da criação, dar nome a todos os seres, os animais, os insetos. Né? O Adão tinha uma capacidade que para a gente é incompreensível, né? Ele é muito além da nossa capacidade. E que exatamente foi, né, começou a se perder por causa do pecado. Né? A ação de deterioração do pecado, tanto física quanto mentalmente, né? Nas gerações, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo como as pessoas vão vivendo cada vez menos, né? Até Deus estipular ali 120 anos, né? Então, olha só, né? Eu só acho que muito importante, né? Deixar claro, ele criticava, né, o mito a respeito da queda de Lúcifer. Primeiro que já é mito, né? E o que? Está falando então que não. Lúcifer é um injustiçado, né? Então você que também, se você se rebelar, você também vai ser um injustiçado, né? Afinal de contas, né, você deve se rebelar, né?
Lembra o livro que eu já li para vocês, do Saul Alinsky, aqui, o Regras para Radicais, onde ele, né, no prefácio, ele dedica o livro ao primeiro revolucionário da história, Lúcifer. Então todos os movimentos revolucionários políticos, né, que na verdade a base sempre é o cultismo, né, é sempre espiritual. Outro, Bakunin, né, que é o pai do anarquismo, né, contemporâneo do Marx, declaradamente satanista também, né? Ah, não, porque então a gente tem que estar em oposição à natureza, né? Em oposição a Deus, basicamente, né? Vamos criar aqui o nosso reino. É igual Nimrod, pessoal, lembra? Né? O primeiro tirano, ditador, né? Que na verdade já é um proto-anticristo, né? Já prefigura o anticristo como líder político, né? Religioso, tudo. É essa ideia sempre. Não, nós vamos construir aqui com a nossa força, né, uma máquina para né, invadir os céus né, e derrotar Deus. Né? Bom, então o Hegel, né, ele declara, entre aspas, portanto pode ser dito que o primeiro filho da luz, Lúcifer, né, o primeiro o primeiro, ele coloca aqui em inglês firstborn, né? O primeiro, qual que é a palavra mesmo em português? O primogênito, né? O primogênito do filho da luz, Lúcifer, ele mesmo caiu porque ele se retirou em si mesmo e se tornou autocentrado. Mas em seu lugar, né, outro foi então criado. Né? Então, essa ideia do que o homem só ganhou consciência quando ele se voltou para si mesmo, quando ele olhou para si e começou a ter o cogito, o autorreferente. Então, esse é um princípio luciférico, né? Que então traz o conhecimento de si mesmo. Olha a mentira, pessoal, né? Mas quem que é autocentrado? Não é o egoísta que só vê a si mesmo, né? Né? Então ele fala que o conceito, né, do negativo como sendo um momento dentro do positivo é um tema hermético antigo. Então, na alquimia, fazer ouro envolve quebrar, né, a base dos metais, né? Então, basicamente, você precisa sempre quebrar como sendo alguma coisa negativa para chegar ao positivo, né? Então, é como se fosse que o mal seria uma etapa essencial para chegar ao bem. Olha a lógica, pessoal. Então, justificando o mal. Não. Então é daí que vem o tal os fins justificam os meios. Não interessa, né, como Marx, não interessa a gente matar ali, né, no comunismo milhões e milhões de pessoas, porque o fim vai ser uma utopia. E aí isso é mentira que a esquerda, né, aplica aí no campo político, né? E essa relatividade, esse relativismo moral. Não, eu tô fazendo mal, eu tô roubando aqui, mas vai ser para uma coisa boa. Boa? Boa para quem? Né? Não vai ser boa nem para você mesmo, porque, né, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Existe uma lei causal, né, no universo, e Deus é justo. Né? As pessoas podem achar que vão conseguir escapar a não ser que você se arrependa mesmo e seja perdoado, mas um arrependimento sincero, e Deus vê o coração. Não adianta querer fingir que se arrependeu e enganar a Deus. Deus vê a intenção do coração. A única forma de você conseguir escapar disso, do juízo de Deus, é através do sangue de Jesus, sendo perdoado. Se não, né, as pessoas que a gente vê, a galera aqui que acha que está se dando bem, roubando, né? A conta vai chegar, pessoal. Pode ser que não chegue aqui, né? Mas a pessoa morreu lá e era um corrupto, morreu e
Jesus fala, né? Não ter mais quem pode fazer mal ao corpo, ter mais quem pode fazer mal ao espírito, quem pode, né, mandar o teu espírito para o inferno. Né? Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, obviamente que eu estou reduzindo muito aqui, né? Resumindo muito, né, do livro, né? Ele é bem mais amplo. Eu estou tentando aqui pensar, né, os elementos. Bom, continua aqui. Então, o Hegel escreve, entre aspas, né? Deus é o único e é o one and only, né? Então é só ele, é o único objeto da filosofia, tá? E que filosofia é teologia. Filosofia é teologia. Então, pessoal, de novo, as pessoas podem achar que então, não, eu sou filósofo. Cara, você está falando sobre teologia, sobre bem e mal, sobre Deus e o diabo, não adianta. É igual, né, eu acho engraçado, por exemplo, né, no mundo dos quadrinhos aqui, que eu, né, vocês sabem, eu faço quadrinho também. Então é engraçado, porque às vezes, como os meus quadrinhos, eu sempre procuro, né, mandar uma mensagem ali positiva, uma moral cristã. Já teve gente que fala, o cara faz quadrinho religioso. E daí você vai ver o quadrinho dele, tá cheio de demônio, né? Tá cheio de monstro, demônio, assombração, às vezes até bota, né, Satanás mesmo. E ele tá fazendo quadrinho religioso também. Só que ele está em oposição, ele tá sempre, né, ressaltando o mal, né, falando do mal. Então, um filme de terror, pessoal, qualquer filme de terror é um filme religioso. Só que as pessoas estão promovendo ali o quê? Que o mal vence no final, né? Que o monstro no final vai vencer, né? Sempre, a maioria dos filmes de terror sempre é niilista, né? O fim é sempre negativo, né? Por isso que eu escrevi aqui o Comunhão, que é uma história pesada de suspense com terror psicológico, onde o bem vence no final, né? Para quebrar esse paradigma aí cultural. Mas enfim, então, né? Teologia é religião. E digo mais, pessoal, ciência é religião. Ciência, na verdade, é religião, tá? Vamos continuar. Então, no mesmo texto chamado Cartas sobre a Filosofia da Religião, né, que o Hegel escreve, após ele ter feito, né, vamos dizer, essa afirmação que a filosofia ela se ocupa tudo que na verdade se pudesse resumir a filosofia, a filosofia trata de Deus. No fundo ele fala que tudo que a filosofia fala trata de Deus, né? Que filosofia é teologia. Então ele segue, né? Ele continua dizendo que todos, né, que já têm uma consciência de Deus, né? Que esse é outro tema, né, da lógica, de um outro texto do Hegel, né, que é lógica, o nome do texto, lógica. Né? Então, no prefácio da segunda edição da Enciclopédia da Lógica, o Hegel escreve que, entre aspas, religião é um modo e é um tipo de consciência aonde a verdade está presente para todos os homens. Mas a filosofia é algo que somente alguns podem adotar e compreender. Então, basicamente, assim, a religião é filosofia para as massas, mas a verdadeira filosofia é a religião verdadeira que é, vamos dizer, que só os eleitos, né? Só, né? Não é para todo mundo, é só para alguns poucos que podem compreender. Ele continua, então, continua falando assim, isso não quer dizer que os filósofos deixam para trás o conceito de Deus. Como nós vimos, Hegel declara que, tanto no livro Lógica quanto no livro Lógica, que ambas religiões e filosofias se concentram na ideia de que Deus é, vamos dizer, a verdade. E isso simplesmente significa que religião, o ritual, adoração, a literatura devocional
é para todos os homens, mas a filosofia é só para alguns, para poucos. Novamente, pessoal, isso aqui é outra falácia, né? Primeiro, de novo, por esse posicionamento arrogante, né, para não dizer outra coisa, porque é isso, não, nós é que eu detenho a verdadeira, né, filosofia, eu realmente conheço Deus, quem é Deus, né? E vocês, as massas, vocês ignorantes, né, vocês, né, a gentalha, né, vocês têm a religião para vocês, aí vocês ficam na superficialidade, daí tal da questão do esotérico, né? Então, o exotérico e o esotérico. Então, o exotérico é para as massas e o esotérico é para os entendidos, aqui é para, né, os que são de dentro. E outra coisa, pessoal, né, quando ele fala aqui que então toda filosofia é Deus, não quer dizer que é o Deus que a gente... Porque você pode ser o seu próprio Deus. Não quer dizer que Deus é esse que você está dizendo que é Deus? É o Deus bíblico, né? Ou é o Deus, por exemplo, né, os maçons têm um outro Deus, né, que não é o Deus da Bíblia, né? Os gnósticos têm um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia, né? Então, o que é importante nessa passagem aqui para você, né, que eu queria trazer para vocês, é que ele está falando que na filosofia, né, existe um Deus, por mais que eles se digam ateístas, né, consciente ou inconscientemente ele está buscando um Deus sempre, um princípio, né, absoluto, que pode ser ele mesmo, né, pode ser ou a natureza, né. Vamos continuar. O Hegel acreditava que através da purificação iniciatória, de novo, quem que faz ritual de iniciatório de purificação? Rosa Cruz, maçons, tudo isso, né? Essas escolas de mistério, enfim. Ele acredita então que através da iniciação purificatória, da fenomenologia, né, ele, na verdade, estava colocando a si mesmo num estado alterado de consciência, através da distinção entre sujeito e objeto. Portanto, além da dialética que simplesmente flui da lógica. E como eu disse no capítulo 3, aqui o autor do livro, né, como eu disse no capítulo 3, o filósofo é o veículo das musas, né? A gente pode substituir os musas por, no caso bíblico, anjos, né? Ou o próprio Espírito de Deus, mas no paganismo é os daimons, né? Os gênios, os demônios, enfim, as musas. Ele coloca, o filósofo é o veículo das musas, 2 pontos, um oráculo através do qual o Espírito se expressa, né? Sendo através de uma escrita automática, né, daquele que passivamente vê a dialética sendo escrita na sua página. Então, quem que faz a escrita automática? Tem alguns espíritas, por exemplo, né, o Chico Xavier fazia aquela escrita, é o espírito que está usando ele para escrever, né? Que espírito é esse? Esse que é o problema, né, para os meus caros espíritas, né? Eu frequentei, quando eu era católico, frequentei centro espírita, né? O que? As pessoas estão sendo usadas por espíritos, não é o Espírito Santo, pessoal, né? Então, de novo, olha só como é o químico, e ele fala então que através desse processo iniciatório, ele fala que através, você lendo o texto dele, a fenomenologia, você já vai passar por esse processo, né?
que vai te levar a um estado alterado de consciência. O que mais leva a um estado alterado de consciência? A droga, por exemplo. Droga, né? Por isso que a gente vê todos esses rituais aí, sempre tem o quê? Algum produto químico que vai te levar a um estado alterado de consciência, onde você vai se abrir para ser o quê? Subjugado por um espírito, para ser, né, canal de um espírito, para ser um cavalo. Mas é só através de droga ou de bebida? Não, tem outras formas de alterar, né? Dança, pessoal, também leva a um estado alterado de consciência. Sexo leva a um estado alterado de consciência. Só isso também? Não. Como ele está falando aqui, simplesmente, né, você se abrir para algum conteúdo, né, se esse conteúdo for ele mudar as chaves necessárias, pode ser inclusive através do racional. Realidade virtual, pessoal. Tem várias formas de você estimular, né, o homem e mudar o seu padrão de pensamento para que ele entre num estado alterado de consciência para chegar no quê? É isso, ser um veículo das musas, um veículo para espíritos, pessoal, para demônios. E aí cabe você dizer assim, eu quero ser um veículo de Deus, eu quero ser, como a Bíblia chama, um vaso de barro, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ou quero ser um veículo para seres que na verdade odeiam o ser humano, que vão te usar só e vão te sugar e vão te destruir. No final das contas, eles querem a tua destruição. Tá? Deus te ama e deu a própria vida por você, e esses outros espíritos querem só te usar e te, né? Sempre tá ligado com vício, com, né? Enfim. De novo, pessoal, não tá claro para vocês? Fica mais claro, né? Então ele continua assim, olha, a estrutura triádica da dialética, ela pode ser descrita da seguinte forma, né? Primeiro, então, você tem a ideia inicial, onde através desse pensamento sugere o seu oposto, a sua posição, né? Ou pelo menos, né, uma oposição de uma ideia contraditória. E aí a terceira parte aparece que reconcilia essas duas partes. E nessa reconciliação vamos dizer, atingida de várias formas, mas frequentemente envolve a descoberta de uma identidade que estava, né, ali por baixo, escondida, ou uma comunalidade, né, algo em comum entre os dois termos que inicialmente eram pensados como absolutamente diferentes. Então isso é muito perigoso, pessoal. Essa é a tal da dialética, né, que é aplicada, que a esquerda aplica, né, até hoje, o que para ir erodindo qualquer princípio moral. Por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas, pessoal. Isso é o que Jesus diz. Jesus diz claro, não, você não pode adorar dois senhores, né? Aquele que não está comigo está contra mim. Então não tem o terceiro termo, porque aqui o que eles estão falando, então, na oposição, né, da tese da antítese, está implícito que, né, que em cada uma tem um pouco da outra. Né? Isso é o quê? Isso é gnose pura. Então a gente vai chegar, né, na ponta da pirâmide aqui, tem as duas bases, né, as duas bases opostas, então a gente vai convergir na ponta da pirâmide, né, que é a síntese. Então, é aquela, não é nem para mim nem para você, vamos, né, em inglês eles falam compromise, né, vamos abrir mão, vamos se comprometer e assim, né, quem compra isso, quem compra essa balela, essa mentira, sempre vai abrindo mão e vai perdendo terreno. Então, não tem muito problema isso aqui, né? Isso a gente vê na cultura, por exemplo, né? Não tem problema, então vai erodindo, né, vai cozinhando o sapo na água, né? Vai comendo pelas beiradas. Então aquilo que era claro, não o quê? Vamos pegar um exemplo, homem e mulher. Não, mas espera aí, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, daí não tem mais homem e mulher, né? Na verdade homem. Então é esse processo, entendeu? De vai cedendo, porque, né, nunca para, pessoal. Se tem oposição, tem a outra, daí chega na síntese deles, daqui eles criam uma outra oposição, né? Desce. Daí cria uma outra oposição, já trouxe mais para cá. Chega na síntese, desce de novo. Né? Aquilo que virou síntese, eles trazem de novo e criam uma outra oposição. E isso vai progredindo até chegar aonde eles querem. Essa é a estratégia, tá?
Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. A gente continua. Vai, vamos continuar. Então, mais uma página só, vai. Então, fala assim. Né? E olha que interessante, né? Daí, quando o Hegel, né, ele recebeu um convite para ensinar em Berlim, diz assim, olha, as suas chances em Berlim, então foram, na verdade, sabotadas por um poderoso teólogo de Berlim chamado Wilhelm Martin Lebrecht de Wette, tá? Que, conforme o Weidmann né, escreve, ele denunciou a lógica do Hegel como uma forma de ocultismo obscuro, tá? Então, no começo de 1815, numa carta, né, do Hegel para o alquimista Jacob Friedrich Fries, né, o De Wette, ele escreveu que, entre aspas, o misticismo reina aqui de forma terrível, e o quão profundo nós caímos, né, é mostrado no pensamento de Hegel, ou fica, vamos dizer, revelado, fica óbvio no pensamento do Hegel. Então, em alguns momentos, o Hegel ele parecia ter uma impressão positiva, né, de que ele era um místico. Ele tinha, vamos dizer, ele encorajava, né, essa impressão de que ele era um místico. Em 1805, no texto Cartas sobre a História da Filosofia, Hegel declara que, entre aspas, os filósofos são aqueles que estão próximos do Senhor, mas que vivem pelas migalhas do Espírito. Eles escrevem, eles leem, né, as ordens de Deus no original. É o seu dever traduzi-las, né? Vamos dizer, botar elas no papel. Os filósofos são os mistai, né? Aqueles a quem tem sido aqueles que são presentes nas decisões, né, do Santo dos Santos, né, do mais íntimo do santuário. E no prefácio da segunda edição da enciclopédia, né, da enciclopédia da lógica, o Hegel escreve que, entre aspas, aquilo que foi revelado em mistério em tempos primordiais, agora deve ser revelado pelo pensamento em si mesmo, pelo próximo pensamento. Quer dizer, a gente vai trazer a verdadeira revelação daquilo que a Bíblia dizia. Então a gente não pode esquecer o contexto que o Hegel escreve, né? Ele escrevia, né, na Alemanha pós Revolução Protestante, né, Reforma Protestante, Revolução não, Reforma Protestante, onde você tinha pensadores que se opunham, né, obviamente, ao Hegel, e dizendo, né, como o Wilhelm De Wette aqui, dizendo assim, o que o Hegel faz é ocultismo, né, é misticismo pesado, né, e a gente aqui, ó, ele fala, o impacto negativo na sociedade fica claro pelo pensamento do Hegel, né. E bom, agora a gente encerra nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, olha isso, né? Como ele fala aqui. Então, os filósofos estão mais perto de Deus, né? Lembra que ele fala, a religião é para a massa, mas nós, os filósofos, nós estamos... Mas só que nós pegamos as migalhas do Espírito. A migalha, Deus, Jesus é o pão da vida, né? Ele dá a todo aquele que se achega a ele dá, né? E rios de água viva fluem, que é o Espírito Santo, né? Ele fala, coma de mim, está aqui o pão da vida, né? A Bíblia não é nada migalha, mas para ele é migalha. Então ele fala, não, e nós que devemos então, né, escrever aquilo que Deus, né, nós temos que interpretar e traduzir aquilo que Deus, né, né, deixou como migalha para nós. Olha de novo, né, pessoal? É completamente
não é nem herético, né? É um engano tão grande, né, pessoal? Às vezes você fala, pô, como Hegel, como que um dos maiores filósofos da história pode ser tão ignorante espiritualmente, né? Por quê? Porque você pega um caminho, pessoal, né? Você pode desenvolver muito pensamento nesse, mas não adianta, você está no caminho errado. Você pode desenvolver, né, construir o castelo filosófico que for, a construção filosófica que for, mas você está baseado não na rocha que é Jesus Cristo, você está baseado no engano e vai ruir. E você que vai estar ali, né, que você, vamos dizer, criou a tua história, né, intelectual, baseada nesses princípios, você vai cair junto, porque não tem base, não tem fundamento. Pessoal, o mal nunca subsiste. O mal sempre trabalha no negativo. O mal sempre vai ser aniquilado, né? Então, espero que você vendo esse vídeo, né, caso você ainda não tenha chegado à conclusão de que você precisa, né, deixar todas essas tradições humanas, que na verdade são demoníacas, né, mas já não, que o homem, do humanismo, né, o homem é Deus, né? Na verdade, o homem sempre vai estar servindo a alguma coisa, né? Então, a única verdadeira filosofia, né, é o Espírito Santo de Deus. Filosofia, né, é o amigo da ciência, né, é o amigo da sabedoria. Agora, Deus é a sabedoria, não é a sabedoria do conhecimento do mal, né? Não é ser o filósofo de conhecer, de ser amigo do mal, né? De querer usurpar, né, a vontade de Deus, né? Não, eu não concordo com Deus, eu vou desobedecer e eu vou tentar manipular a natureza, né? Tentando descobrir como que Deus construiu a natureza, né? E vou tentar aqui reprogramar as coisas. Igual, né, o hacker que entra num... Deus criou uma realidade, ele criou, deixou, né, leis, códigos e tal, não. Então eu vou tentar, através de magia, manipular os códigos para ter poder, basicamente, né? Para ser imortal e para ter poder, para você ser Deus. Usurpar o poder de Deus. Não, Deus é onipotente, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente não precisa de ritual iniciatório, né? A gente precisa se arrepender e crer. É isso. Para se reconectar com Deus, para fazer o caminho de volta, né? Em ter esse entendimento, falar, não, né? Quem que tá me influenciando? Será que eu estou vivendo, será que eu estou me abrindo para estados alterados de consciência onde musas estão me influenciando, espíritos estão me influenciando? O que eu estou consumindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que isso está mudando, o que isso está me influenciando? Está me trazendo vida de verdade? Está me trazendo paz? Com certeza não, pessoal, porque isso são atributos de Deus, divinos. Paz, principalmente. A pessoa pode ter muito dinheiro, pode ter fama, pode ter... Agora, a paz verdadeira, que não depende de nada, né? Tira o dinheiro de um milionário, vê se ele vai ter paz, né? Não tem, pessoal, né? Não tem. Nem do milionário, né? Tira... A verdadeira paz é essa paz, que independe das coisas, que é uma paz que só o Espírito Santo de Deus pode dar, porque é a paz que confia, que sabe que Deus está, né, conduzindo a nossa vida, que Ele está no controle de todas as coisas, né? Que a gente não anda pelo que nós vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que nós cremos, conforme a gente lê na Bíblia, né? Enfim, então eu quero convidar você a fazer, né, a tomar esse passo de fé, né, para você se conectar com Deus, se abrir para Deus, para você, não é pela tua lógica, não é pelo teu poder intelectual, não, é pela sinceridade do teu coração, é isso que agrada a Deus, né? Humildade, sabe, né? Fé, essas coisas agradam a Deus, né? A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Para confundir essa arrogância humana, os filósofos, né? Lembra Jesus com os fariseus ali todos empolados ali, Jesus fala, cara, vocês estão pegando tudo errado, né? Vocês estão pegando a verdade que Deus deu e estão usando isso para manipular e ter controle sobre o povo, né? Para, na verdade, escravizar o povo.
Tem muita gente que faz isso, né? Muito falso profeta, que escraviza as pessoas, em vez de, né? A Bíblia, em vez de conhecereis a verdade vos libertará, não, a gente vai te manipular aqui através, né? São preceitos certos que eles, né, tentam distorcer. Claro que Deus, né, levanta sempre pessoas, profetas, para ir contra, né, como, né, aquele teólogo alemão que eu acabei de ler, para ir contra, né? A gente lê ao longo da Bíblia, né, Deus levantando profetas, né, que indo contra, inclusive, autoridades civis, né? João Batista, por exemplo, contra Herodes, né? Enfim. Então eu quero te convidar a fazer essa oração, né? A Bíblia diz que se a gente crer no seu coração e se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você é salvo. Então vou ler aqui, olha, Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lembre, o verbo é o verbo se manifestando daquilo que você tira de dentro de você e você manifesta, né? Porque por quanto está, né, a Escritura diz, todo aquele que nele crê, nele Jesus Cristo, não será confundido, né? Então, vamos fazer essa oração? Eu vou orar e eu vou, né, te conduzir, peço que você repita comigo, né, em voz alta, não um volume suficiente para que você mesmo ouça a sua voz, para você fazer essa declaração, essa confissão de fé, que você quer, né, pedir perdão dos teus pecados, né, e receber o Espírito Santo de Deus em você. Amém? E confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos fazer essa oração? Obrigado, Jesus. Tu é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque hoje eu entendi, Pai, que eu estava distante de Ti, que o meu pecado fazia separação entre mim e Ti, Senhor. Então hoje, Pai, eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu reconheço, Pai, a minha necessidade como um ser humano falho, Pai, pecador. Pai, eu reconheço e peço a Ti perdão, Pai, por todos os meus pecados, Pai, por todos os erros, Pai, por todos os atos que eu cometi, Senhor, sendo inspirado pelo mal, Pai, sendo, Pai, conduzido pela carne, Pai. Na minha ignorância, Pai, eu peço a Ti perdão. E eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, Senhor. Vem fazer morada em mim, Senhor. Eu abro meu coração, abro minha vida, Pai. Eu entrego a Ti, Pai, o meu entendimento, Pai. Eu peço que Tu seja entronizado na minha vida, que Tu seja Rei, Senhor e Senhor. Deus, que Tu seja Deus. Eu Te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, pelo Teu amor ali na cruz do Calvário, pelo Teu ato, Pai, de dar a Tua vida por mim, Senhor. Tu derramaste o Teu sangue por mim, Senhor. E esse sangue que hoje me lava, me purifica e me compra, Pai. A minha vida foi paga por um alto preço, Senhor. E hoje, Pai, eu digo, Senhor, que Tu é o meu Deus, meu Senhor. Eu sou Tua propriedade, Pai. Eterna, Pai. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Tu é meu Senhor, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Peço, Senhor, vem agora também, Pai, renovar a minha mente a partir de hoje, Pai, me transformar, Pai. Teu Espírito Santo manifeste em mim o teu fruto, Pai. O dom do Espírito, os Teus frutos, Pai. A Tua paz, Senhor, que se venha se manifestar em mim, Senhor. O Teu amor, Pai. A Tua, Pai, longanimidade, Pai, paciência, bondade, Pai. Domínio próprio, Pai. Obrigado, sabedoria, peço, Senhor. Obrigado, Senhor, restaurar meu físico, Pai, também. Obrigado, Pai, restaurar a minha família e a partir de hoje me usa, Senhor. Eu quero cumprir o Teu propósito para mim, Senhor. Eu sei que Tu tem um propósito único, Pai, para a minha vida e eu quero cumprir esse propósito. Então eu peço que Tu, a partir de hoje, Senhor, venha me dar sabedoria, venha me revelar de que forma, Pai, Tu quer me usar aqui, Pai, na terra para expandir o Teu reino aqui na terra, Senhor, para ser embaixador do Teu reino. Eu quero ser, Senhor, Pai, Tuas mãos e Teus pés e Teus olhos aqui na terra, Senhor. Me usa, Pai, para glorificar o Teu nome. Obrigado pela salvação, Pai. Todas as coisas, Pai, se passaram, eis que se fizeram novas. Obrigado, Pai, que Tu lança, Pai. A minha identidade velha fica crucificada na cruz do Calvário. Eu ressuscito hoje contigo, Pai.
espiritualmente para uma nova vida, Pai. Uma vida, Pai, e eu passo a andar em novidade de vida contigo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela salvação, Pai. Pela paz, Pai. Pela segurança agora que eu sou uma nova criatura, Pai. Que tu me compraste, Pai, por um alto preço, Pai. Deste a tua vida para que eu tivesse vida hoje, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, né, o nosso documento aqui é sobrenatural, né, único na história da humanidade, testifica então que você agora é um cidadão dos céus, entendeu? Você agora deixou de ser simplesmente um ser carnal, mas você agora, a tua essência espiritual foi restaurada, na verdade, né, você agora nasceu de novo. Jesus literalmente fala isso, você nasceu do Espírito agora, amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma disciplina de leitura, de oração, para você conhecer, comer, se alimentar, né? Isso aqui que não é migalha, não, você vai se alimentar do pão, né? Jesus nos convida à mesa para nós, né, ceiarmos com Ele, a gente ter comunhão com Ele, na verdade, né, a gente se alimenta dEle, né, come a carne dEle e bebe o sangue dEle, que é essa, né, essa palavra aqui, a gente é lavado, purificado, fortalecido, amém, restaurado, santificado, e no final seremos glorificados, né, amém. Então, e busque uma igreja, você tem que estar inserido numa igreja que prega a Bíblia, pessoal, de novo, não adianta, né, tem infelizmente falsas igrejas aí pregando aquilo que vai contra a Bíblia. Então, pregando comunismo que no fundo, né, a gente acabou de ver, todo pensamento de esquerda, ele começa no ocultismo, então na verdade é satânico. Então, são falsas igrejas. Então, igreja comunista, que prega a ideologia do gênero, progressista, é mentira, pessoal, é uma falsa igreja, né? Da mesma forma que o anticristo é um falso Cristo, né? E outras mais sutis são aquelas que são seitas, né? Que talvez não entrem nem nessa questão política e tal, comportamental, mas que, por exemplo, não reconhecem que Jesus é Deus e homem simultaneamente, né? Então, quando você for visitar, sempre pergunte, né? Fala, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem simultaneamente? Se falar, não é bem assim, então agradeço e vá buscar um outro lugar, tá bom? É isso, pessoal. A gente encerra nosso vídeo hoje. Lembra vocês de novo da campanha do Lambo, não perca, até dia 12 de setembro, entra agora, pessoal, tá aqui embaixo, catarse.me/lambohq, né? Pegue ali a tua recompensa, o importante é você participar, né? Eu recomendo, quem puder, né, pegue a Diva, né, recompensa Diva, para a gente estar junto na festa de lançamento lá na Le Burger, se conhecer, conversar, vai ser muito legal, um tempo muito legal. Agora, né, lembra que pode dividir até 6 vezes no cartão. Quem não puder, você pegue, né, você pode ter o livro, o Lambo, todos os colaboradores, o nome vai estar, né, na seção de como colaborador, teu nome vai estar lá. Então não perca a oportunidade, né? Você pode também receber todo o combo aqui, né? Todas as 6 HQs, muito material aqui, muito legal. E é isso, pessoal. Olha, desejo uma semana incrível para vocês, abençoada em nome de Jesus, e a gente se encontra quinta-feira, tá bom? Excelente semana. Tchau.